facade until you watch her through a different camera. Oh boy. The FLIR gas finder shows what's never been seen before. Yikes. A black cloud billows around her and anybody else who comes near the gas station's tank lid. I am concerned about that from a personal perspective. Invisible air pollution is the mode has changed. It is a thermal. Older car is filled with gas. You see nothing with our Channel 8 camera, but with gas finders, clouds of fumes billow out, and they envelop the attendant pumping gas into a box truck. I am tuning manually now. With an older model pickup truck, fumes swirl out too. That's the actual gas fumes coming out as they're pumping. Yeah, and I can smell them when they're coming out of there too. Oh, gross. That's just coming out of there. Drivers appeared shocked by the recording. Wow, And think of the attendant pumping the gas. that's mind-boggling. The camera only shows vapor. Look at that. There's no way to know how much is there. Good news is, new cars capture those fumes. That was clean as a whistle. We gassed up the newer Channel 8 news rig and no fumes appeared. I think at the end of the day, that's what the camera's also proving is the system is working. At a Portland gas station, we invited a number of specialists from Oregon's Department of Environmental Quality to take a look for themselves. They're amazed when Wendy Anderson pops those storage tank lids. Olá, tudo bem? Eu me chamo Renato e eu faço parte da equipe do Portal Brasil Postos. Nós vamos apresentar agora algumas novas mudanças que estão surgindo com relação à nova portaria do benzeno e que tem gerado muitas dúvidas com relação aos proprietários, aos gerentes, aos gestores de postos de combustíveis. Na verdade, essa nova portaria ela começou a valer a partir de setembro e ela apresenta várias alterações tanto no uso do EPI quanto nas operações do dia a dia do posto. Então vai ser uma série de vídeos e esses vídeos eles vão ser separados pelo tipo de EPI que tem que ser usado. Vamos falar agora sobre a proteção das mãos, que são utilizadas diariamente na rotina dos postos de combustível. O que fala a nova portaria? A nova portaria ela pressupõe que as luvas elas têm que ser luvas nitrílicas, ou seja, aquelas luvas que alguns postos já usavam, que eram as luvas de látex ou as luvas de tricô, elas não servem mais. Então nós vamos apresentar para vocês quais são as indicações por tipo de função. Então eu vou apresentar para vocês primeiro a luva que nós indicamos para o uso do frentista, que é essa luva nitrílica descartável. Essa luva ela vem em pacotes de 100 e ela tem um uso que facilita muito a manipulação. Por que nós indicamos essa luva? Porque quando o frentista coloca ela é uma luva em que permite que o tato continue perfeito na operação. Então quando ele for, por exemplo, pegar algum bico de combustível, ele consegue ter exatamente a função que ele já tem do uso da própria mão. E também com relação ao dinheiro, que a gente sabe que muitos fretistas recebem dinheiro e ele consegue ter uma manipulação muito boa. Além de tem uma apresentação bastante interessante. Então é uma luva que é vendida em 100 unidades, é uma luva nitrílica e elas têm nos tamanhos P, M e G. O que é importante saber? Que essa é uma luva descartável, ou seja, após a função que o frentista for fazer, ele pode descartá-la. Por que é importante destacar isso aí? Porque alguns postos têm gerado alguma dúvida. O frentista ele precisa usar a luva às 8 horas por dia durante o abastecimento. A portaria não deixa muito claro, porém a portaria ela especifica que se o frentista for fazer a medição, for fazer a aferição, se for fazer o recebimento do combustível ou se houver pingos ou vazamentos ou pingos de combustível, o frentista ele tem que ter a proteção correta. Então a gente entende que o frentista ele vai no dia a dia da operação ele vai usar a luva para realizar essas atividades que eu te falei e com relação ao abastecimento vai ficar a seu critério. Então é importante também lembrar que no final,
para tirar a luva, ele não puxa assim ela. O certo de tirar a luva, ele pega na ponta, ele retira e ele descarta no recipiente adequado. Então essa é a primeira luva, que é a luva cujo nome é SensiFlex, é uma luva descartável nitrílica. Outra coisa que é importante ficar bem claro, que aquela luva que a gente conhece, que a gente compra na farmácia, aquela luva de manipulação de alimentos, aquela luva que o dentista usa, aquela é uma luva de látex. E aquela luva ela reage com o combustível, então ela não é adequada. A luva que tem a proteção para agentes químicos é a luva nitrílica. Então a nossa primeira opção de luvas foi essa luva descartável. A segunda opção é a luva em que ela não é descartável, também é uma luva nitrílica e que ela faz uma proteção bastante interessante com relação aos agentes químicos. Só que vocês vão perceber que essa luva ela tem um tato bastante limitado, né? Ela também permite fazer o abastecimento, só que ele fica bastante limitado. E também na hora que o frentista, por acaso ele for receber o dinheiro, vocês podem ver que fica uma coisa um pouco estranha, né? Então até pela questão da própria apresentação do colaborador, a gente acredita que essa luva vai ser mais utilizada. Essa luva ela é mais indicada para fazer o recebimento do caminhão, né? Vocês podem ver que ela tem uma resistência maior, ela é mais grossa, né? Ela protege mais e ela pode ser adquirida em dois tamanhos, 45 centímetros e 30 centímetros. Lembrando que a de 45 centímetros ela é mais resistente ainda. Essa é um pouco mais fina e essa é um pouco mais grossa. E aqui sim a gente consegue fazer um recebimento de caminhão com mais segurança, ou até mesmo fazer a própria na lavação, vai proteger mais o funcionário da lavação. Ela tem várias utilidades, né? Então essa é a segunda opção que a gente está comercializando e está indicando com relação à portaria do benzeno. Lembrando que essa aqui também é uma luva nitrílica e ela não é descartável. O que é importante? Nesse modelo existem algumas luvas que por dentro elas têm uns flocos de algodão. E isso não é indicado. Por quê? Porque a probabilidade de ele contaminar com o combustível esse floco de algodão e depois essa contaminação ser absorvida pelos braços é grande. Então a luva que nós estamos comercializando ela é sem forro. É uma luva sem flocos de algodão, é uma luva sem forros e é uma luva que tem uma vida útil limitada. Então quando a gente vai analisar qual que é a questão custo-benefício, muitos gestores acreditam que eles vão comprar essa luva para todos os frentistas e isso vai resolver a situação. Mas na verdade resolve parcialmente a situação, porque essa luva tem uma vida útil. Ela tem que ser muito bem conservada, depois do uso dela ela tem que ser seca do lado do avesso, ela tem que ser retirado também da forma correta, ela não pode ser puxada para não rasgar. E o próprio fabricante indica que a vida útil de uma luva dessas, dependendo da quantidade de operações, é até 20 dias. Então não é uma luva que vai ser para sempre. O cálculo que tem que ser feito é se a luva descartável é mais interessante que a luva não descartável. Aí vai da avaliação de cada gestor no seu dia a dia da operação. Outra opção que a nova lei do benzeno ela deixa à disposição é com relação à proteção química da mão, que ela pode ser feita através de cremes. Então o que nós vamos apresentar aqui é um creme de protetor para a pele que tem uma proteção específica para agentes químicos como óleo, tinta e até mesmo água. É o Luvex Special. Ele funciona de que forma? O frentista, e aí a gente indica que por ser EPI, que é equipamento de proteção individual, cada frentista recebe o seu. Então a ideia é que cada frentista tem o seu e no começo da operação ele coloca o creme, ele vai passar o creme e esse creme ele vai funcionar como uma película em que vai ficar o dia inteiro na mão dele. É claro que às vezes em que ele for manipular algum alimento ou que ele for ao banheiro,
ele pode retirar e novamente passar. Mas aqui eu já tenho a proteção das mãos. Então essa é mais uma alternativa que a gente está trazendo. Na Brasil Postos a gente comercializa esse creme em bisnagas de 200 gramas e também em pote de 4 kg com blister, em que você pode colocar os 4 kg na pista e aí os frentistas vão colocando à medida em que eles sentem a necessidade, né? Lembrando que para ter uma proteção mais completa ainda, você pode colocar o creme e depois colocar a luva. E aí você tem uma proteção muito boa. Continuando falando sobre as luvas, eu vou apresentar para vocês agora uma alternativa muito interessante também para a operação de troca de óleo. Qual que é o grande problema na troca de óleo? O trocador de óleo, ele tem que ter uma proteção. Quando ele usa uma proteção nas mãos, quando ele usa essa proteção, ele precisa, além da proteção química, ele precisa ter a proteção da temperatura e precisa ter o tato, porque ele tem que desrosquear, principalmente na hora que ele vai fazer a troca do filtro. Então o que a gente está apresentando aqui é uma luva, chama luva coral, em que além da proteção de temperatura, ela tem uma proteção de até 150 graus, ela tem a proteção química, se houver algum vazamento de óleo, mas principalmente ela tem uma maleabilidade muito interessante. Então essa luva a gente apresenta ela e indica ela para o uso na troca de óleo. Finalmente, seguindo a apresentação do uso adequado das luvas na operação de postos de combustível, eu vou apresentar para vocês algumas luvas que muitas vezes são utilizadas na operação, mas não são muito indicadas. A luva que a gente mais encontra na operação e que não tem a indicação correta é essa luva em que ela tem uma proteção nitrílica, mas ela tem no seu corpo um material em que não faz a proteção, porque esse material ele não é impermeável. Ou seja, vocês podem ver que aqui nós temos a proteção, mas o combustível ele pode pingar por aqui e ele pode contaminar da mesma forma. Então essa luva nitrílica com punho de nylon, ela não é a mais adequada. Outra luva que a gente encontra com uso errado na operação é a luva tricotada. A luva tricotada, ela tem uma aplicação muito limitada, ela é praticamente uma proteção física muito pequena, mas ela não tem proteção química nenhuma, então ela também não é indicada. Na troca de óleo a gente vê muito essa luva, essa é a luva de raspa, né? Tem alguns falam luva de raspa ou luva de vaqueta. Vocês podem ver que essa luva aqui ela também não tem proteção nenhuma contra agentes químicos. Se o óleo entrar aqui, ele vai absorver. E além de outro problema é que ela limita muito a operação do trocador de óleo, porque ela tem muita pouca maleabilidade. Então ela não é uma luva indicada. E finalmente a gente tem essa luva de látex, que o látex ele não tem a proteção contra agentes químicos. Pelo contrário, ele reage. Então ela também não é indicada. Lembrando que todas essas luvas você pode encontrar aqui no portal Brasil Postos, acessando www.brasilpostos.com.br. E também você pode solicitar gratuitamente uma cartilha em que nós apresentamos toda a proteção das mãos com relação à nova lei do benzeno. Obrigado.